Eu ando pensando muito sobre inovação e como lidar com as velhas coisas, com as velhas tradições, com as coisas que estão há muito tempo aí, que a gente não questiona mais. É bom a gente sempre dar uma questionada, né? É bom a gente sempre pensar e renovar. O problema é que toda vez que a gente fala em renovação, as pessoas pensam logo em perda dos princípios, em se vender para o mundo e etc. Mas é interessante como que o Evangelho sempre fez adaptações ao seu tempo. Por exemplo, quando Paulo fala da armadura de Deus, ninguém pega mal com a armadura de Deus, né? Todo mundo gosta da ideia da armadura de Deus, o escudo da fé, né? O capacete da salvação, a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Todo mundo gosta desses símbolos e acha isso muito lindo, mas a gente acha isso lindo hoje, que ninguém mais anda de armadura e que é uma coisa glamourizada pelo cinema, uma coisa glamourizada pela arte. E aí, hoje a gente acha isso bonito, interessante, acha isso tradicional, mas o fato é que quando Paulo usou esses termos, ele estava fazendo referência a figuras extremamente seculares. Ele estava fazendo referência a coisa que era da época, que era local. Ele estava fazendo uso da imagem do soldado da época, que era uma imagem terrível, né? Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, hoje em dia, seria como dizer que a palavra de Deus é como a M16 ou a R15. Tá achando forte? Mas era isso que a espada simbolizava na época. Na época, a espada arrancava sangue, cabeça, enfiava numa pessoa. Espada era símbolo de morte. Se você me vê como pastor, eu aqui, segurando uma arma, você vai achar isso super estranho. Você vai falar, nossa, mas a arma... Como se a arma fizesse alguma coisa sozinha, né? A arma é apenas um artefato criado pelo ser humano, assim como a espada. Só que ela hoje é símbolo de morte. E aí Paulo usa uma coisa que na época era símbolo de morte. Símbolo de desespero, símbolo de execução, símbolo de coisas terríveis. É a espada, cara. Ela equivale a uma arma de fogo hoje em dia. Mas a gente não pega mal com isso. A gente acha, não, tranquilo, espada é bonito, a gente acha isso belo. Mas naquela época a espada tinha um sentido tão ruim, tão pejorativo, quanto uma arma de fogo hoje. E ele faz uso dela. Ele faz uso da armadura, ele faz uso do soldado. Nós nem somos soldados, literalmente. A gente nem serve ao exército, porque nós somos não combatentes, como adventistas, por exemplo. Então o soldado não é uma figura assim que é uma figura sacra. Assim como a espada não é uma figura sacra. Muito menos a armadura do soldado que entra em guerra é uma figura sacra. Mas eles fizeram uso disso. Paulo fez uso disso e a gente gosta desse uso. A gente quer fazer uso disso hoje em dia também. Mas eu estou trazendo esse assunto só para vocês verem como que nem sempre utilizar figuras e tipos do seu tempo para contemporaneizar o Evangelho é vender o Evangelho. Muito pelo contrário, você precisa contemporaneizar para que as pessoas possam entender. Não adianta você ficar usando palavreado antigo, exemplos antigos, coisas que não trazem nada à realidade hoje. As pessoas não conseguem compreender mais. E às vezes a gente põe valor nas coisas, como se a arma em si fosse do diabo. Como se a espada em si não fosse considerada assim na época dele. Não, a espada é santa. Negativo. Jesus só tem termos na Bíblia com relação... a Bíblia tem termos com relação à espada e etc. Porque nós temos da época, só por isso. Até aparece... Deus aparece às vezes a imagem de Cristo com uma espada na boca. O próprio Deus faz uso desses símbolos. Você vai me desculpar, não são símbolos bonitos, não são símbolos que têm em si uma sacralidade, não tem nada disso, cara. São símbolos da época, entendeu? Então, como falar certas coisas para um tempo que ainda não chegou? Não se fala. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar de chuva das estrelas, ela está falando de queda de meteoros. Mas como é que você vai explicar que meteoro cai num tempo em que ninguém sabe o que é queda de meteoro? Que ninguém sabe o que é um meteoro? Que ninguém tem ideia que pode cair aqui um artefato vindo de outro lugar do universo. Não tem como você falar de outra maneira. Aí fala estrelas caírem do céu. Embora Jesus soubesse que nós, que entendemos o que é meteoro, um dia fôssemos ler esse texto. Ele é dito
com o contexto da sua época. Então, muita gente tem medo de contextualizar o Evangelho. Nós precisamos sim manter os mesmos princípios. Mas princípios não são costumes, princípio não é tradição. Os princípios são estabelecidos pela palavra de Deus. São conceitos que o Senhor nos dá por meio da sua palavra. Não são costumes, não são hábitos, não são tradições, são princípios. E isso não vai mudar, independente da contextualização do Evangelho. E às vezes a gente vê alguma coisa e a gente acha, não, isso aí é profano. Você vai me desculpar, mas não tem nada mais profano do que uma espada, cujo único objetivo era tirar a vida de outro ser humano. E de maneira fria. Mas a palavra de Deus é como uma espada. Como que é pregar o mesmo Evangelho, pregar o Cristo ressurreto, aquilo que a gente entende e aprendeu na Bíblia nos dias de hoje? Não vai ser com as mesmas palavras de ontem.